Boa noite a todos. O meu tema de estudo para hoje é a influência dos espíritos, tema que foi sugerido pela casa. E eu gosto muito quando me sugerem um tema, significa que a espiritualidade quer que eu estude isto, porque eu estou precisando disto para a minha própria vida. Então, quando a gente vem e faz uma palestra, estuda, resume, modifica, colhe outros elementos em outras obras, não é para a plateia, é para o aparelho emissor que está precisando daquele conhecimento. Mas o tema é influência dos espíritos em nossa vida. Hoje nós observávamos que o pessoal estava chegando, entrando, todo em alvoroço, em burburinho, parecendo assim aquele início de ano letivo. Quem já foi professora sabe, fica as crianças alvoroçadas. Vocês sabem por que isso? Notaram o dia lindo que fez hoje? Hoje e ontem, parece que está todo mundo com a pilha cheia, né? Lá em cima de energia. Nós somos influenciados por estados da natureza. Por exemplo, em países do hemisfério norte, onde os invernos são muito longos, não pela temperatura, porque eu mesmo já lavei edredom e guardei no armário 3 vezes, botei para baixo, porque o inverno acho que vai até o verão esse ano. Mas nos países lá do hemisfério norte, em que o inverno é muito longo e as noites são muito longas, são poucas horas de sol por dia, eles enfrentam, estatisticamente, em número de casos, depressão muito mais do que em países que são mais insolados. Então, o meio físico nos influencia o nosso temperamento, o nosso comportamento. O que pensar então dos espíritos? Será que eles nos influenciam? Dizem esses espíritos amigos que trouxeram a codificação, que Kardec codificou a mensagem, mais do que nós supomos. De ordinário, eles vos dirigem, em algumas versões a gente encontra a expressão, eles vos governam. É como se eles tivessem assim, fiozinhos invisíveis e estão brincando de bonequinhos com a gente. Mas o tema é vasto e eu tentei ser bem disciplinada hoje, então eu quero ver se eu consigo esgotar as questões, a maior parte delas. Estão no livro segundo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes principais. Nós estamos quatro partes principais. Nós estamos no segundo livro, que trata do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. E lá no capítulo 9, nós temos o capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Está na questão 525 a 35b. Aliás, são mais questões do que parece, porque nesse bloco é um tal de questão tal A, questão X, A, B, C, questão Y, A, B, C. Então é tudo desdobradinho. Eu vou tentar resumir no meu tempo regulamentar, que eu tenho a partir de agora 30 minutos. Isso eu dou conta do pecado. Se eu não tergiversar muito, né? Que é o meu problema. Mas há também outros blocos. Tem um que trata da penetração dos espíritos em nossos pensamentos, questões 456 a 458, é o início desse capítulo, e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, eu não vou dizer muito, eu vou dizer as questões e as respostas, às vezes, o que é principal. Os espíritos veem tudo. Os desencarnados veem tudo que nós fazemos? Podem ver, principalmente o que lhes chama a atenção. Quem aí já foi mãe? Já engravidou alguma vez? Vocês lembram da época, tem algumas jovens há mais tempo, outras jovens há menos tempo, né? Lembram que quando a gente está grávida, a gente sai na rua descobrindo que está grávida. O que mais a gente enxerga é mulher grávida na rua? Vocês acham que a gente muda muito depois de desencarnar? Não. É assim que funciona. Aquilo que está no centro da nossa atenção é aquilo que nós vemos com mais frequência. Eu tive um gesto ousado, eu nunca tive, comprei um carrinho vermelho.
Saio na rua, percebo que na minha rua tem mais 10 vizinhos que tem carro vermelho. Eu nunca tinha notado isso. Por quê? Porque agora chama a minha atenção. Então, nem todos os espíritos veem tudo, bem entendido. Quem está assim na base da evolução vê muito pouco. Essa visão é como nas nossas hierarquias de empresa, de igreja, de exército. Quanto mais alta a posição, quanto maior a evolução, maior o poder de observação dos que estão à nossa volta. Senão a gente fica com a visão assim meio nebulosa no plano espiritual. Então eles veem assim. E a pessoa que faz uma coisa errada olha para os lados e diz assim: o que tem? Ninguém está vendo. Há uma multidão de espíritos nos observando. Lembrem disso quando forem fazer algo escuso. Não adianta olhar para o lado. Para começar, cada um de nós já tem uma equipe. É como se fosse uma grande gincana com equipes e tem 5, 6 amiguinhos espirituais que andam coladinhos com a gente. Então, esses já são nossas testemunhas e mais. Eles se chegam a nós por uma questão de afinidade, desejos semelhantes, pensamentos semelhantes. Então, a Sônia Maria é maledicente. Vou dar um exemplo de eu tenho vários defeitos, né? Posso dar um exemplo de qualquer um. A pessoa maledicente. Aquele espírito também é em quem que ele presta atenção? Em quem é maledicente. Ela é, pois eu vou andar com ela, vou me divertir ali. Alguém tem um determinado, uma viciação, ou drogas, ou algo. O desencarnado, vocês acham que quando alguém desencarna, deixa de ser alcoólatra? Deixa de ser adicto? Não deixa. Ele permanece com essa dificuldade. E quem vai procurar? Quem consome o mesmo tipo de substância. Então, às vezes a pessoa diz assim: eu bebo um pouco mais do que devia, mas eu bebo lá em casa. Vou mexer um pouquinho aqui. Senão eu vou ficar assim. Eu estou sozinho. Pensa que está sozinho. Quem for curioso, chegue em casa, coloque lá no YouTube e encontre os videozinhos. O nome é Sozinho. É a história de um alcoólatra e ele pensa que ele está sozinho quando bebe. E o vídeo vai mostrar os tipos de obsessores, algum até muito próximo dele, afetivamente muito próximo. E como isso se desenrola. Então, como que acontece isso, essa substituição? Esses espíritos que influenciam e se aproveitam dos nossos vícios ficam no nosso entorno aqui, orbitando, principalmente essa região daqui, aonde se prende o tal cordão de prata, né? A nossa projeção sai da nuca, eles ficam ao nosso redor. Então a criatura está ali sorvendo o aroma do álcool, o cheiro da droga, e esses obsessores estão em volta. Eles estão aproveitando. Mas eles não têm um corpo físico. Não. Mas eles têm percepção. Eles não têm mais sensação porque não têm órgãos físicos, mas eles têm a percepção. Então, aquilo que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós falamos atrai por uma questão de afinidade as nossas companhias espirituais. E aí, é duro dizer, às vezes a criatura se socorre de uma casa espírita, que é o local certo para pedir socorro. Não sei mais o que eu faço, estou com muito obsessor na minha vida. Mas quem foi que chamou? Quem foi que chamou o obsessor? Não, mas eu não chamei, não pedi para vir. Pediu. Quando você se comporta de maneira muito semelhante à que ele tinha e tem dívidas com esse espírito do passado. Via de regra, o obsessor de hoje é um credor do homem, que bate agora na minha porta e dizendo: tu infernizaste a minha vida em algum momento, pois agora eu compareço. Vou fazer de tudo para te influenciar. Eu já estou desversando, mas estou adiantando algumas questões. Quer dizer que o espírito então não fica magicamente bom, perfeitinho, depois que desencarna? Quase que vira um anjo? Não.
alguns tomam conhecimento das maldades que fizeram, se arrependem verdadeiramente e, se possível, até nos ajudam. Mas nem todos são assim. Se nós fôssemos bons e perfeitinhos, já estaríamos reencarnando em Júpiter. Está lá na revista espírita. Quem é bom vai para Júpiter, não fica por aqui. Então a gente não é tão perfeitinho como às vezes olha para si e pensa que outra questão. É mais fácil ocultar qualquer coisa, isso aí já é Kardec perguntando. É mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que de uma pessoa morta? Sim. Porque a gente, por um treino social, a gente aprende a não fazer tudo o que quer, porque às vezes a gente tem vontade de desganar alguém, mas a gente já está educado o suficiente para não fazer isso. Para não perder o réu primário, como se diz. Só que a gente ainda não controla a língua, que os hebreus chamavam de Lashon Hara, língua má. A gente fala mal, a gente xinga, é maledicente. Isso, esse hábito de falar mal dos outros faz mais mal a quem fala do que a quem é falado. Porque a gente intoxica a nossa psicosfera com pensamentos ruins que vão vir pelo espírito até chegar no corpo físico e também vão espocar. A gente tem uma grande tela, todo mundo conhece a tela da TV, né? Como se nós tivéssemos no perispírito uma tela onde são projetados os nossos pensamentos em cores, em linguagem universal, que beleza. Então o espírito está passando por aqui, tem uma maledicente ali, vou ali. Ali vai ter festinha, vou me divertir. Mas alguns de nós já evoluímos um pouco mais. E a gente segura a língua, morde a língua e não fala mal dos outros. Mas é cada pensamento. O difícil é controlar o pensamento. E é justamente pelo pensamento que a gente atrai espíritos que vão tentar nos influenciar para fazer coisa certa ou coisa errada. Coisa errada. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que a gente chama de espírito guardião, sempre vai nos aconselhar para o bem. Em primeiro lugar, porque ele está numa posição evolutiva superior à nossa. Não é um espírito perfeito, mas já é melhor que nós, mais vivido, mais experimentado. Então, sempre vai dar conselhos. Mas não é assim, Sônia Maria agora faz isso. Não, é sutil. É um aconselhamento. É feito com caridade. O nosso mentor respeita o nosso livre-arbítrio. A providência divina respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nos permite errar. Mas Ele é tão bom, que nos vincula à consequência dos nossos erros. Então, se a gente agir bem, Ele vai também nos confrontar com o resultado benéfico daquilo de bom que nós falamos, pensamos, fizemos. Se a gente fizer alguma coisa errada, a gente vai colher também as consequências de tudo isso. E é óbvio que o espírito que está desencarnado, ele não está prestando atenção no que a gente fala ou o que a gente faz, porque ele sabe que o mais importante, o mais visível para eles é como a gente pensa. Então eles enxergam, os espíritos dizem que eles veem aquilo que nós tentamos ocultar de nós mesmos e não conseguimos. Sabe aquela sujeirinha moral que a gente vai para debaixo do tapete? E alguns espíritos dizem assim, isso é só na próxima reencarnação, dessa vez eu não vou conta disso. Os espíritos conhecem os nossos segredos? Sim, pela mesma razão. O que eles pensam de nós? Bom, se são espíritos superiores a nós, e se a gente ainda faz muita coisa errada, eles lamentam as nossas escolhas, mas tentam de todo modo nos ajudar, nos aconselhar, nos levar para o caminho do bem. Aqueles que são ainda mais inferiores que nós, se nós estamos numa posição boa, eles sentem inveja da gente.
Sim, o espírito desencarnado também é invejoso. Todos os defeitos que nós temos, o desencarnado também terá. Nós não convivemos, às vezes, com pessoas que têm, que os hebreus falam de Ain Hará, olho ruim. Em muitas religiões, em muitas tradições, existe a figura do olho gordo, da inveja. Isso nos prejudica? Depende. Se a gente entrar naquela área de frequência, naquela vibração, talvez nos atinja. Puxa vida, mas não tem jeito então de a gente se defender de todas essas influências, desse desejo, dessa inveja? Tem. Tem. Talvez seja a pergunta que vale 1 milhão. Vou ler para vocês. Está lá na 469, depois eu volto. Kardec indaga: como neutralizar? Quer dizer, não vou impedir, não vai deixar de acontecer. Mas como eu fico mais imune a essa maldade que vem de fora? Prática do bem, fora da caridade, não é evolução. Confiança em Deus. O texto que a Rosana leu hoje fala da fé, da crença. Acreditar em Deus facilita demais a nossa vida. Porque a gente sabe que dificuldade é temporária, que na vida futura a gente vai colher exatamente o que plantou aqui, nas reencarnações futuras. A vida futura que eu falo é a vida no mundo espiritual, nas reencarnações futuras também. A nossa colheita é progressiva, então a gente deve se preocupar mais com o que está plantando hoje do que com aquilo que está enfrentando a guisa de dificuldade. Vocês estão me vendo bem aí atrás? Outra coisa, rejeição dos pensamentos maus que nos assaltam. Estou lá cuidando da minha vida, estou no transporte, estou fazendo comida, limpando a casa, de repente eu penso assim, mas aquele meu cunhado. A gente tem que espanar esses pensamentos, pensar de maneira mais caridosa. Imediatamente faz uma oração dizendo: Senhor, meu anjo da guarda, me ajuda. Eu não quero ser uma pessoa má, eu quero ser uma pessoa boa. Gracejos, né? Tem gente que diz: eu quero amar o próximo, mas o próximo não colabora. Então, espantar, rejeitar de plano os pensamentos que não são caridosos, os pensamentos que não são generosos. Porque se a gente tivesse vivido as condições daquele que a gente critica, talvez a gente fosse pior do que é. Outra coisa, idem as sugestões de discórdia, de belicosidade. Quem nunca, reflitam, acontece uma determinada situação de família e a pessoa solta uma gracinha qualquer, aquela bola quicando, né? Passa quicando, nossa tendência é cortar. E o pensamento é rápido como um raio. Pois agora eu vou falar uma coisa que eu vou deixar a pessoa no chão. Eu não levo desaforo para casa. Estou belicoso, já querendo brigar, né? Mas a gente está já mais civilizadinho, a gente não avança no pescoço dos outros, a gente usa a língua como chicote, né? Então, repelir essas ideias de belicosidade. Tem gente que diz assim: eu perco a oportunidade, mas eu não perco. Perco a amizade, mas eu não perco a piada. Fazer graça com dificuldades alheias. Isso é de uma crueldade sem tamanho. Às vezes a coisa mais caridosa que a gente pode fazer é ficar em silêncio. E pensar no fundo: se esse irmão, se essa irmã tem dificuldades, eu só consigo olhar os dele, será que não tenho dificuldade alguma? Não se enganem, quando a gente acha que está muito bonzinho, a providência divina coloca na nossa frente, embaixo do nosso nariz, dentro da nossa família, uma criatura que é um exemplo de como não ser. Para quê? Para nos ensinar. Olha, estás achando aí que estás muito bons? Por que essa pessoa te irrita tanto? Alguma coisa no comportamento dela serve de espelho a mim própria. Outra coisa, é um perigo. Principalmente eu observo muito nos meios que são intelectualmente mais favorecidos. Vou ser mais claro aqui. Nós estamos numa capital, que é uma das turbinas do país. Nós somos bem servidos em todos os aspectos. Beleza natural, de serviços
públicos, de medicina qualificada, de intelectualidade muito favorecida. Nós temos várias faculdades que nos cercam, e uma coisa muito, muito comum no meio intelectual são vaidade e orgulho. Aí, quando a gente observa lá no interior, a pessoa que vive com pouquíssimos recursos, mas com muita dignidade, trabalhando sol a sol, tirando o sustento da terra, lida com os animais, a pecuária, eles podem eventualmente ficar muito, muito, muito agradecidos por tudo que os cerca, mas não têm tanto orgulho ou não manifestam. Por quê? Porque já compreendem que a maior parte das nossas benesses que nós as herdamos, elas são concedidas ou não por Deus. À medida que a gente avança nos meios mais intelectualizados, nós encontramos pessoas que são muito envaidecidas pelo seu intelecto, muito orgulhosas da sua posição, alguns, muitos materialistas também, que não acreditam, que não têm fé, são orgulhosos. Esses são um prato cheio para os espíritos virem provocar, aguilhoar e, num segundo momento, atuar como obsessores. É o mesmo capítulo aqui no Livro dos Espíritos que trata também de obsessão, uma obsessão simples, uma fascinação, até uma possessão, algo mais grave. Né? Então, não crer em Deus, olha, é andar aí pela rua, é andar mergulhando, nadando sem colete salva-vidas. A fé é o nosso colete salva-vidas. Ah, mas essa fé, se ela não se expressa, não faz nada. Ah, eu não rezo, eu não vou no templo. Eu tenho muita fé, acredito em Deus. Então, cuide, faça orações simples, do fundo do coração. Pensar o bem, falar o bem e fazer o bem são realmente o que nos protege da influência quando o tempo se afasta. Seguir um pouquinho adiante. Qual o objetivo dos espíritos imperfeitos que tentam nos induzir ao mal? O que eles ganham com isso? Nada. Vai diminuir o sofrimento deles? Não. Mas eles têm inveja da situação em que a gente está. Então eles tentam. Desejando o homem pode se livrar da influência desses maus espíritos? Sim. Rejeitando tudo aquilo que nos atrai ao mal. E olha, tem coisa pra caramba que nos atrai ao mal. É só prestar atenção. Uma vez repelidos esses espíritos, eles vão embora para sempre, renunciam ao assédio? Eles renunciam ao assédio, temporariamente. Se a gente não está dando vazão, o espírito é zombeteiro, vem me provocar. Eu não me irrito, eu até oro por ele. Mas é possível, não está sofrendo tanto, está precisando de oração. Ele desiste da brincadeira e ele vai embora. Mas não é para sempre, nem é para longe. Ele fica ali espiando na frestinha da janela. E na primeira brecha que a gente der, ele volta. Volta com seus gracejos. Gente, eu não estou inventando nada disso, tá? É o que está escrito no Livro dos Espíritos, juro por Deus. Uma coisa importante, e aí uma pequena tergiversação. Sabe essas notícias que aparecem no celular quando a gente abre de manhã, passada no Google? Hoje me chamou a atenção. Um menino de 2 anos, brasileiro, gênio, com QI superior já a 132, é o brasileiro mais jovem a ser aceito numa sociedade de pessoas de QI muito elevado, ao redor de todo mundo. 2 anos de idade. Aí essa criança então foi presenteada por Deus, recebeu esse dom. Quando a gente vê um pequenininho tocando piano, aqueles dedinhos curtinhos, tocando como gente grande, estudou muito. Um garoto de 8 anos, uma menina de 8 anos, que passou em 10 vestibulares neste ano, do ano passado para esse, e tirou o primeiro lugar em alguns concursos públicos que ela fez por aí. A gente sabe que o concurso público hoje, às vezes, é mais difícil do que o próprio vestibular. O que é isso?
o espírito ele veio de si mesmo. Então, o talento que nós enxergamos hoje, que às vezes desperta inveja, inclusive nos espíritos, o talento de hoje é o reconhecimento da espiritualidade, do meu tempo, da minha dedicação, do meu empenho profundo numa vida ou em algumas vidas anteriores a essa. Essa é a explicação. Somente no dicionário sucesso vem antes do trabalho. Porque a gente precisa trabalhar e se tornar melhor. E isso diz respeito também ao desenvolvimento moral. Nós precisamos nos empenhar, orar mais. Não orar horas a mais, é orar com mais profundidade. Aprender a orar no trânsito, na rua. Alguém te xinga, alguém implica contigo no trabalho. Faz uma oração para ele. E eis que um pequenino milagre acontece, a pessoa muda de comportamento com a gente. Por quê? Porque a gente pede para o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda, às vezes eu digo literalmente, vai lá, fala com o anjo daquela criatura, porque eu não quero brigar com ela, ela está me provocando, mas eu não quero animosidade, eu não quero guerra, eu quero viver em paz. No dia seguinte, chego no trabalho, a criatura olha para mim e diz, bom dia, querida, tudo bem? Quer a prova mais clara do que a influência dos espíritos? Muitos pais, avós sofrem com crianças que têm crises de pânico, crises noturnas. E eu digo sempre para esses pais, a criança dormiu, pode ter 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, a adolescência pede mais oração dos pais. A criança dormiu, se reúne o pai e a mãe, num cômodo ao lado, não precisa se unir do lado da criança, para não perturbar o sono. E orem, conversem em oração com esse espírito reencarnado, que tem problemas no passado, que traz as suas cargas. Por que tem terror noturno? Porque quando ele desdobra como espírito adulto do lado de lá. Ele não está escondido no mundo corporal. O pai e a mãe começam a orar e depois me vem depois de uma semana. A senhora acredita que deu resultado? Dá resultado. A oração serve como um medicamento para as nossas almas e para a alma dos espíritos que se chegam a nós. Então, se há a percepção de, depois de esgotar todos os recursos, depois não, às vezes para e passo, os recursos da medicina convencional, levar essa criança no centro espírita, para tomar um passo, ouvir uma palestra. Nossa, mas não adianta, porque eu chego aqui, não sei o que acontece. Ele deita no meu colo e apaga, dorme. O espírito dessa criança está sendo tratado durante o sono. Não duvidem disso. Eu levo lá, dei passo, não resolveu nada. Mas é tudo na vida, é uma questão de, como dizer, disciplina, disciplina, disciplina. A gente precisa criar rotina, criar hábitos. Se nós não temos ainda o hábito de orar, por prevenção que seja dos nossos males, a gente precisa instituir essa disciplina. Toda quinta-feira, agora à noite, ao invés de assistir aquela série lá que é violenta, joga sangue na tela, eu vou fazer evangelho no lar. Eu vou começar a fazer isso. Comecem para ver a diferença. Não há casa que não mude a sua psicosfera, a sua ambiência, quando a oração é introduzida e levada a sério de modo consistente e repetitivo. Mas lá no futuro, passa 10, 20 anos, e alguém diz assim, puxa vida, eu eduquei minha criança, meu filho, meu neto, ele levava na evangelização infantil, não adiantou de nada. Aparentemente, ele entrou na faculdade, disse, agora não acredita mais em Deus, não acredita mais em nada. Esperem o primeiro problema, a primeira dificuldade. Eles vão virar para a gente, como eu já ouvi, na minha família, dizendo, tia Sônia, a senhora sabe que eu não acredito em nada disso, Deus. Mas a senhora reza por mim, porque eu tenho uma prova amanhã e eu preciso de ajuda. E eu respondo, por que não faz o estudo? Não, porque ele não me leva a sério. Já está acreditando em Deus. Então, a semente que a gente plantou lá no passado, quando eram pequenininhas, às vezes vai desabrochar anos, décadas à frente. Não se perde esse conhecimento. 4 minutos. Eu tergiversei só um pouquinho, bem pouquinho, eu estou bem mocinho, eu acho que estou até feliz comigo. Bom, nenhum espírito, isso é importante que a gente
recebe por missão. Vou agora desencarnar e infernizar a vida dela. Vou infernizar a vida dos filhos. Ah, tá, essa é a minha missão? Vou lá. Não. Ninguém recebe a missão, quando desencarnado, para ser um assassino, para ser um bandido, para cometer crimes, quando reencarnado. E quando desencarnado, que a gente também acha no mundo espiritual, ninguém recebe a incumbência de praticar o mal. O que acontece é que, às vezes, por uma necessidade provacional ou expiatória, a providência se utiliza do mal que alguém escolheu fazer, da influência maléfica que o Espírito trouxe, para provar a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa fé. Vejam, quando eu tenho alguns grupos de estudo, os meus alunos dizem assim: começou o ano, a aula está marcada para quinta-feira à noite, a aula online. Não sei o que acontece, agora tudo acontece nessa quinta-feira à noite. É a mãe que fica doente, é o cachorro que eu tenho que levar no veterinário, um cano que estourou quinta-noite, não posso. Por que isso? Porque os espíritos que não nos querem bem, quando eles observam que a gente está entrando pela rota que é certa, eles tentam minar a nossa resistência, a nossa determinação, a nossa paciência. Até a hora que a pessoa diz: quer saber, não vou mais para essa aula, não. Agora já perdi 3 aulas. A gente diz o tempo todo: venha, a qualquer momento. Venha. É como o hábito de vir à palestra no centro espírita. Hoje, terça-feira à noite. Eu vou começar a frequentar. Me mudei agora para cá, Santa Mônica, Córrego Grande. Me mudei daqui para mim, que sou de outro bairro, é difícil saber onde é Córrego Grande, onde é Jardim Anchieta, onde é Santa Mônica. Na minha cabeça é tudo meio misturado aqui. Então, me mudei para cá e vou com a minha família terça-feira à noite. Beleza, vou lá na palestra pública. Venho na terça-feira, venho na segunda. Na terceira, sobra, fica doente. A gente tem que correr lá para atender. Na quarta, o filho está gripado. Febre alta, vou ter que levar no hospital infantil. Na outra, acontece qualquer coisa. Deu um problema, a caixa começou a vazar água e tal, e tive que chamar um eletricista, um encanador. Tudo nos tira daquele prumo. Mas o engraçado é que não nos outros dias da semana, é justamente naquele dia que a gente se pré-programou. Para quê? Para melhorar, prevenir. Então, nenhum dos espíritos é fadado à prática do mal. A sensação de angústia que a gente sente, do nada. Está tudo bem na minha vida. Não tenho inimigos, não tenho dívidas. Estou andando direitinho. De repente me veio uma tristeza, uma angústia, não sei de onde vem isso. Será que pode ser influenciação espiritual? Pode. Pode. E também a minha vida está normal, de repente eu acordo feliz, alegre. Pode ser influência espiritual? Pode também. Posso, durante o sono, o desdobramento, ter tido contato com alguém que eu amo, alguém que já desencarnou. Eu acordo, eu não lembro do sonho, mas a sensação permanece aqui dentro. Engraçado, eu vou dizer para vocês, eu era muito próximo da minha avó, mãe da minha mãe, era minha madrinha. E algumas vezes eu sonho, quando eu acordo, eu estou sentindo o perfume dela. Ela tem um cheirinho característico. Sabe aquelas vovozinhas que usavam talco, assim, no pompom? O perfume dela está no meu quarto, está no entorno, seu presente. Eu acordo bem, animada, fui dormir cansada, meio chateada com alguma coisa, e acordo bem feliz, fui presenteada durante a noite. Mas seria muito melhor que a gente lembrasse desses encontros do que essa pessoa disse. Não, aquilo que Deus quer que aconteça no mar aconteceu, mas sempre há espaço para que a gente ache. Então, para terminar, eu gostaria só de lembrar de uma coisa. Essa eu registrei aqui, só achar o lugar. Nós não temos a obrigação de seguir influência de espírito algum. O nosso espírito mentor sugere, a gente acata se quiser. O espírito que nos influencia para o mal
ele não obriga, nós não estamos vinculados, a gente aceita ou rejeita a sugestão. Depende da nossa estrutura moral, da nossa estrutura espiritual, do nosso estofo para matar no peito as dificuldades e não ceder ao mal. Porque às vezes o caminho mais cômodo é seguir a manada e fazer errado, como todo mundo faz. Isso já não nos satisfaz. No ponto em que nós estamos, nós sabemos que nós somos livres para fazer tudo, inclusive praticar crimes, os piores erros. E na vida de Deus a gente pode fazer tudo. Deve? Não. Tudo eu posso, nem tudo me convém. O nosso livre-arbítrio, nós já temos, serve justamente para isso, para a gente separar da nossa vida, dos nossos pensamentos, o que é joio, descartar, e o que é trigo, favorecer. Albergar no nosso coração os melhores sentimentos, que as nossas palavras sejam doces, que nossos gestos sejam amorosos. E a gente se defende de uma série de maldades. Vamos orar por quem tenta hoje prejudicar a nossa existência. Talvez sejam espíritos que nós mesmos prejudicamos no passado. A gente não tem bola de cristal. Na dúvida, ore. São Bento, da Igreja Católica, ora e labora. Deus age sem mora. A gente não precisa se preocupar com as dificuldades, elas estão no nosso caminho por uma razão. Nós precisamos dela. A gente precisa orar, trabalhar sério, principalmente na nossa reforma íntima. O resto nos será dado por acréscimo. Que Deus nos abençoe sempre. E por isso a gente reza no Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males. É isso que a gente pede. Nos livre desses males. Porque dos males do mundo material a gente já aprendeu a se defender. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção da noite. Você permite uma pergunta? Pode. Uma dúvida. Todos nós, né, teoricamente, espíritos encarnados e desencarnados, estamos aqui para evoluir. Né? Quando ele faz algum mal, ele tende algum mal, né, o espírito que praticaria essa obsessão, essa coisa toda, ele tem consciência de que ele está praticando mal, ele não estaria prejudicando a própria evolução dele. E só complementando, eu já tive uma experiência própria de perceber esse assodamento e retrucar e falar, meu amigo, sendo assim você não vai evoluir, né? Quer dizer, mentalmente, né? Você está entendendo, né? Eu estou falando a nível de conversa com ele, de perceber a presença e conversar, dizer, olha, não só não vou seguir essa sua sugestão, como eu gostaria que você enxergasse a luz, etc. Quer dizer, tentando. Então, é possível, né? Num certo nível, ter essa percepção e poder atuar também, não é? Posso responder? Em primeiro lugar, a gente tende a pensar que o mal está vinculado à ignorância, coisa do espírito inferior. Mas, do ponto de vista intelectual, nós temos cientistas, nós temos gênios que usam seu talento, seu conhecimento para o mal. Desenvolvem coisas sabidamente para o mal. E, às vezes, o obsessor é apenas um credor do nosso passado. É alguém que nós prejudicamos. Então, uma coisa mais certa, quer dizer, nessa conversa mental, meu irmão, vamos pedir paciência, vamos pedir um pouco mais de resiliência, vamos viver em paz, eu e você, encarnado e desencarnado, nós somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo tipo de dificuldade. Eu te amo como irmão em Cristo. Me perdoa se eu fiz alguma coisa para te irritar tanto no passado. Hoje eu tento ser melhor. Assim, essa seria a minha resposta. Tá? Sim, gratidão.